Olá pessoal, boa tarde. Hoje 25 de maio de 2020. Então nós estamos aqui, você está no seu canal Verdade em Vídeos. Eu gostaria de explicar a razão desse título que recebe o nome do nosso canal, porque nós vamos postar durante esse tempo verdades bíblicas que estão em vídeos. Nós não postaremos neste canal nada por enquanto escrito ou qualquer coisa do gênero. Então, você vendo esses vídeos, assistindo esses vídeos, se inscreva no canal, dê aí o seu like ou o seu dislike também, de preferência o seu like, mas se não concordar, se tiver alguma coisa diferente, pode também, fica na liberdade de dar a sua opinião e dar também o seu dislike. Nós estamos aqui novamente para continuar na nossa sessão de estudos que nós estamos abordando durante esse tempo. Estamos considerando a maneira que Deus salva uma pessoa. Temos considerado vários assuntos já. Uma dessas verdades que nós temos abordado, que nessa primeira etapa dos nossos pensamentos, nesses estudos estão sendo postados aqui nesse canal, nós estamos vendo a parte do problema do ser humano. Qual é o problema que o ser humano tem? E a primeira etapa nossa é considerar esse problema, e a posterior nós vamos considerar a solução que Deus tem para esse problema. Sempre nós estamos lembrando que ao estudar esses assuntos, nós não estamos criando um problema. Nós estamos estudando a palavra de Deus e descobrindo o problema que toda a raça humana tem. Então estamos progressivamente abordando isso. A primeira fase, nós vamos descobrir o problema que o ser humano tem. Na segunda etapa, nós vamos descobrir a solução que Deus tem para o nosso problema. Nós consideramos nosso último encontro através do canal, através do vídeo, consideramos um pouco a doutrina da imputação. Sabemos que esse assunto é um assunto que gera bastante polêmica, gera bastante dúvidas na mente, na maioria das pessoas. Não porque as pessoas não compreendem o assunto, é porque as pessoas têm uma dificuldade em aceitar o assunto que a palavra de Deus nos apresenta. Nós vimos junto com isso Gênesis capítulo 3 e começamos um pouquinho o capítulo 4, considerando essa doutrina da imputação. Nós vimos um pouco os capítulos 4 e verso 1 e 2, onde nós encontramos o pecado original e as suas consequências transmitida à raça humana. Eu prefiro usar hoje com vocês essa palavra, o pecado original e suas consequências transmitida à raça humana. Queria só concluir esse assunto antes de entrar no nosso próximo tópico hoje, considerando as coisas que aconteceram na experiência dos filhos de Adão, os primeiros filhos deles, o Caim e o Abel. Como que essa natureza, a natureza humana, a morte espiritual, ela foi passada de geração a geração através de um ato natural, transmitido por geração. Lembramos o fato que Deus não criou Caim e Abel do pó da terra como fez com seus pais. Eles nasceram por meio de um processo natural. E algumas coisas marcaram a experiência de Caim que nos fazem refletir sobre esta imputação. Uma das coisas que nós vemos em Gênesis capítulo 4 foram as atitudes que Caim tomou em relação às revelações de Deus, como também foram reveladas ao seu irmão Abel. Nós vemos ali que Caim manifestou nas suas práticas, manifestou exteriormente aquilo que estava no seu coração, a natureza, o pecado, a morte herdada de seus pais. Nós encontramos que Deus falou para Caim que ele descaiu o semblante dele. Por que descaiu o teu semblante? Porque você está irado. Então nós encontramos aqui o pecado da ira. Caim sentiu ira, Caim teve ódio, Caim descaiu o seu semblante. Quem é que fez? Quem é que ensinou
essas coisas para Caim. Também nós vemos na palavra de Deus que houve uma oposição. Deus falou com ele que o pecado jaz à porta e é a tua responsabilidade dominá-lo. Caim virou as costas para Deus, não aceitou o conselho de Deus, houve uma rebelião, houve rebeldia, outro pecado. E pelo fato de Deus ter aceitado Abel e a oferta de seu irmão, Caim sentiu inveja, e motivado por inveja, um outro pecado, ele chamou o seu irmão ao campo e a palavra de Deus diz que assim ele o matou, ele cometeu assassinato, um outro pecado cometido. Quando Deus lhe perguntou onde está teu irmão, ele mentiu, outro pecado cometido. E quem ensinou essas coisas a Caim? Como que isso se manifestou nele? É simples a resposta. Caim manifestou o pecado de Adão que foi transmitido, a morte espiritual que naturalmente surgiu na experiência dele, foi transmitido, foi imputado para ele esse pecado original, ele nasceu com ele, a morte, a separação de Deus. Então eu queria nesse tempo, antes de iniciar hoje o nosso tema, deixar registrado isso, foi transmitido a Caim o pecado, a natureza do pecado original e as suas consequências também. Então hoje nós vamos começar um outro tema, nós vamos abordar hoje a doutrina, o ensino que aquela história traz para nós em o Novo Testamento. Para isso nós vamos considerar algumas coisas na carta do apóstolo Paulo que ele escreveu aos Romanos. E ao dizer isso, quero deixar um princípio, uma informação aqui, porque quando essa carta foi escrita aos Romanos, evidentemente ela não foi escrita ao que se conhece hoje, a chamada moderna Igreja de Roma, não é isso que estamos querendo dizer. Essa carta foi escrita a cristãos, originalmente lá pelos anos 56, quando ela foi escrita na cidade de Corinto, ele a escreveu a alguns cristãos, pessoas que haviam confiado em Cristo, haviam aceitado a verdade referente a Cristo, se reuniam unicamente ao nome de Cristo, não adotavam para si um distintivo religioso, um distintivo denominacional, não carregavam sobre si placa de uma igreja ou qualquer coisa nesse sentido. Então seria importante deixar isso claro nesse começo já desse tempo nosso de estudo. Essa carta ela foi escrita, ela tem como tema básico o Evangelho, e ela foi colocada a primeira na sequência das cartas que Paulo escreveu, e de uma maneira muito interessante, porque o tema dessa carta é o Evangelho de Deus. E Paulo escreveu por causa do objetivo que ele tinha, de visitar essas pessoas, esses cristãos na cidade de Roma, para transmitir-lhes as verdades maravilhosas da graça de Deus, que Deus lhe havia confiado, e agora ele queria transmitir, ele queria comunicar essas verdades àqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles cristãos lá na cidade de Roma. Uma informação adicional pode nos ajudar, que essa carta ela tem três divisões grandes, três divisões básicas, que podem nos ajudar na sequência e no particular cada um estudar essa carta. Nós temos uma primeira grande divisão nessa carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, que são capítulos doutrinários. A comunicação de ensinos ali, doutrinas são expostas até o capítulo 8. Depois, capítulos 9, 10 e 11, nós vemos 3 capítulos dispensacionais, nos quais nós encontramos a menção do passado de Israel, no capítulo 9, origem de Israel, passado de Israel, a soberania de Deus manifestada na formação de Israel. No capítulo 10, nós encontramos o presente de Israel, quando Deus está tratando, durante esse tempo da graça de Deus, ele está tratando com
durante período no qual Israel foi colocado um pouco à parte, e durante esse tempo ele trata com a sua igreja. Então o capítulo 10 fala para nós do presente de Israel, e o capítulo 11 é um capítulo também dispensacional, ele fala do futuro da nação de Israel. A partir daí, nós temos do capítulo 12 até o final dessa carta, encontramos a parte prática, os ensinos práticos que Deus ensinou a eles, como também a nós. Paulo usava bastante essa didática de ensino, a parte doutrinária, depois a parte prática. Tendo dito isso, nós podemos então entrar mais objetivamente no tema do nosso estudo de hoje. Nós vamos começar a abordar sobre a raça humana condenada. Há um veredito de Deus para a raça humana, e vamos considerar hoje então um primeiro tempo de estudo sobre a condenação universal da raça humana. Isso está relatado um pouco nos capítulos 1, 2 e 3 desta carta. Nós não podemos deixar de lembrar que o pensamento de Deus, ele é exposto nesta carta. A visão que Deus tem, o pensamento de Deus a respeito dos homens, está no verso 18 do capítulo 1 dessa carta, onde nós vemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, a verdade pela mentira. Por causa da justiça e por causa da santidade de Deus, Deus não tolera nenhum pecado, ele é santo, e por essa razão Paulo já começa a mostrar nessa carta o pensamento que Deus tem a respeito de todos os seres humanos. E para entender um pouco disso, nós encontramos nesses 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo apresenta para nós 3 classes de pessoas, 3 classes de homens. É um pequeno resumo de como Deus vê toda a raça humana. A primeira está relatada no primeiro capítulo desta carta, que nós encontramos ali Paulo descrever um grupo de pessoas, de homens depravados. Há uma depravação mostrada ali. Não havia até então toda a escritura, toda a palavra de Deus escrita. Apesar disso, nós lemos que Deus falou, Deus se manifestou através da sua criação, os seus atributos, o seu poder, a sua divindade, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua divindade se revelou através da natureza, através das coisas criadas. E nós vemos que os homens, mesmo não tendo uma palavra escrita, não tendo informações escritas, mas podiam conhecer Deus através da sua criação. Os homens não lhe deram glória, os homens não lhe deram graças, não glorificaram a Deus como Deus e lhe viraram as costas. A Bíblia diz que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos em seus raciocínios, distanciaram-se de Deus. E nesse capítulo encontramos que o ser humano, tendo o conhecimento de Deus pela sua criação, viraram-lhes as costas e, ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura. Transformaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Se nós analisarmos essa ordem que Paulo apresenta, nós vamos descobrir que o ser humano, ele transformou, ele veio rebaixando a glória
de Deus, ele transformou a glória do Deus invisível e incorruptível em semelhança de homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis, reduzindo a glória de Deus ao pó, ao mais baixo nível mais baixo nível possível. E agora, tendo feito isso, Deus então entregou esses homens a todo tipo de pecado, de imoralidade, entregou esses depravados, aqueles que vivem como se Deus não existisse, e eles colocam isso aqui. Então Deus os entregou à vontade dos seus próprios pensamentos, à prática de todo tipo de pecado, que culminou na menção que ele faz nos versos 26 e verso 27, o mais baixo grau de moralidade possível, entre outras coisas. Ele está mencionando nesses versos o homossexualismo que Deus tanto condena. Então Deus entregou o ser humano aos seus próprios pecados. E na linguagem que nós encontramos aqui, no verso 32, ele diz, lemos, que não são passíveis de morte por praticarem e aprovar aquilo que Deus reprova. Então, infelizmente, são pecados que estão sendo cometidos hoje. Então, esse é o primeiro grupo apresentado aqui, aqueles que vivem como se Deus não existisse. No capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo apresentar o segundo grupo de pessoas nessa carta. São aqueles chamados moralistas, são homens que têm em si mesmos a moralidade, são aqueles que de alguma forma eles consideram o ser humano, eles avaliam o ser humano pelo seu exterior, pela sua prática externa. São aqueles que acham que não são tão depravados assim, aqueles que acham que não cometem tantos pecados e pecados tão graves como os depravados. Eles avaliam as pessoas pelo exterior, são aqueles que justificam que eles não cometem tais pecados, que para eles é prostituição, matar, roubar. Eu tenho uma vida honesta, eu tenho uma vida sossegada, eu tenho uma vida aparentemente boa, que não são como as demais pessoas. Eles se julgam melhores do que os outros, pagam seus impostos, mantêm os seus compromissos sociais em dia. Eles, na linguagem deles, eles não são mortos, eles acham que não merecem o julgamento que Deus dá de toda a raça humana, que são mortos, que são separados e caminham a cada dia das suas vidas ao fim e para uma perdição eterna. Estes acham que por não praticarem tais coisas, acham que não merecem isso, que não merecem a perdição eterna, que não estão nesta condição. E Paulo então apresenta para esses homens 3 aspectos interessantes aqui. Paulo mostra a eles que o juízo de Deus é um juízo do Deus que conhece todas as coisas, o juízo de um Deus onisciente. E ele então apresenta que o julgamento que Deus faz não é de acordo com a aparência, o julgamento que Deus faz é de acordo com a verdade. Não é superficial, sendo onisciente, conhecendo tudo, ele conhece os pensamentos, ele conhece o coração de todos os seres humanos e pode avaliar totalmente cada um. Está no capítulo 2 e verso 2 desta carta. Em segundo lugar, Paulo apresenta que o julgamento de Deus a respeito disso é um julgamento justo, que eles não podem subestimar o julgamento de Deus. Nós encontramos aqui, Deus é justo, ele não deixa passar impune nem um pecado cometido. Deus não vai deixar impune nenhum pecado.
que não são a justiça de Deus ao tratar do pecado, não é como a justiça humana, onde a pessoa socialmente melhor é presa, não tem a sua liberdade é tirada e o criminoso, o bandido, ele está solto. Por aí, nós temos visto isso esses dias, e Paulo está mostrando que o julgamento de Deus é um julgamento segundo a verdade, é um julgamento totalmente justo, e o julgamento de Deus não é um julgamento parcial, é um julgamento real. Deus não faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas, não está de acordo com a cor da pele, não está de acordo com a cultura que a pessoa tem, não está determinada pelo poder econômico que uma pessoa tem. No verso 11 ele vai falar estas coisas. Então Deus julga não de acordo com a aparência, não de acordo com a avaliação externa que as pessoas fazem. Deus julga, Ele irá julgar os segredos dos homens, porque Ele avalia o coração. Isso está no verso 16. E encontramos aqui também o terceiro grupo de homens, de pessoas mencionadas aqui. Encontramos a maneira que Deus está avaliando o ser humano. Ele considera aqui o grupo das pessoas religiosas, que está representado nesses capítulos pelos judeus, que está mencionado no capítulo 3, capítulo 2, verso 17 até o verso 20. Ele disse: porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E ele vai mencionar bastante coisas ali, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Infelizmente, essas pessoas a que Paulo fala aqui são aqueles que conhecem a lei de Deus, conhecem a palavra de Deus. E Paulo está mostrando que essas pessoas, por conhecerem a palavra de Deus, por conhecerem a verdade de Deus como os judeus conheceram, e Paulo fala nessa carta que a eles foram dadas as revelações dos oráculos de Deus, as palavras de Deus, a vontade de Deus foi transmitida a cada um deles. E eles achavam, pelo fato de serem pessoas religiosas e conhecerem a palavra de Deus, eles estavam livres de qualquer condenação. Ao contrário, eles pensaram que eles não precisavam, eles estavam com certeza, o céu era garantido para eles, a presença de Deus era garantida para eles, pelo fato de que eles tinham a religião, tinham estas verdades. Infelizmente, muitas pessoas vivem esses dias confiando na religião que têm, confiando naquilo que conhecem da Bíblia, que conhecem da palavra de Deus. Então nós encontramos aqui, meus amigos, esses três grupos de pessoas: os depravados, encontramos aqui os moralistas, que se julgam melhores um pouco, porque eles não são como as demais pessoas, e encontramos aqui aqueles que conhecem a palavra de Deus, que tem uma religião. Então são os três grupos apresentados aqui nessa carta. Os seres humanos gostam de fazer comparações. Eles começam a comparar a si mesmos com outras pessoas. Eu faço sempre a seguinte analogia. Nós podemos imaginar um grupo de pessoas colocadas em um paredão e uma pessoa colocada em frente a eles, observando aquelas pessoas. Vão ver diversas diferenças. Vão ver pessoas mais baixas, vão ver pessoas mais altas, mais gordas, mais magras, mais escuras e assim sucessivamente. Vão observar e vão ver as diferenças que existem. Os seres humanos gostam de fazer comparações, porque fazer comparações fazem, em certo sentido, nos sentimos melhores. Quando nós nos comparamos com alguém pior do que nós nos sentimos bem.
nós nos sentimos confortados, porque nos sentimos melhores, porque nos comparamos com alguém que nós julgamos ser inferior a nós. Quando nós nos comparamos com alguém que nós julgamos ser superior a nós, nós nos abatemos. O ser humano gosta de fazer comparações. Sou bom profissional porque o outro é ruim. Eu sou um bom religioso porque o outro é um mau religioso. Eu sou uma pessoa honesta porque o outro é desonesto. Então o ser humano gosta de fazer comparações. Mas o que nós encontramos nessa primeira etapa, quando Deus dá um julgamento, dá um veredito, mostrando a condenação geral da raça humana, nós precisamos entender que essa é a maneira como Deus vê o ser humano. Não é como nós vemos os demais seres humanos. Aqui, quando Deus mostra para nós como Ele nos vê, aqui não está relacionado com o grau de pecado, nem com a quantidade de pecados cometidos. E quando Ele apresenta esses três grupos aqui, quando chega no verso 9 do capítulo 3, Ele faz uma pergunta muito interessante ao mencionar o judeu que tinha a palavra de Deus em mãos, que consequentemente poderia julgar os dois outros grupos, poderia se comparar com os dois outros grupos, poderia se julgar realmente conhecedor. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma pergunta que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Ele diz: de modo nenhum, porque nós já temos demonstrado que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. De modo nenhum. Ele usa essa expressão: tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Ele usa grego aqui representando todas as demais nações, onde o império grego tinha alcançado, a língua grega tinha alcançado, tinha deixado a sua cultura. Então os gregos aqui representam todos os povos que não eram judeus. E o judeu representava o povo que havia recebido a lei, as revelações, as palavras de Deus. Tendo dito isso, nós vamos entrar então agora em alguns argumentos que nos mostram esta condenação da raça humana, esse veredito que nós encontramos aqui da raça humana, os ensinos daquela morte transmitida, os ensinos daquela imputação do pecado cometido originalmente, como isso vai afetar a nossa vida hoje, como que Deus vê essa situação. Nós vamos imaginar nesse capítulo, a esse ponto dos nossos pensamentos, hipoteticamente nós encontramos aqui um tribunal montado, um tribunal onde haverá um julgamento, onde haverá um veredito final de Deus. Nós encontramos um tribunal montado. Primeira coisa que nós temos no tribunal, nós encontramos um juiz justo, um juiz supremo. Não é juiz do Supremo. Nós encontramos aqui montado por Paulo um juiz supremo, um juiz santo, um juiz todo-poderoso, um juiz que conhece todas as coisas, um juiz soberano, um juiz com todas as qualificações possíveis para julgar justamente. Abordamos já que Deus é justo e Ele julga, e aqui nós encontramos Ele como juiz, dando um veredito para toda raça humana. Num tribunal nós temos também um promotor que vai aplicar a lei, que vai aplicar os princípios da lei. E esse promotor nesse tribunal, ele é representado aqui na pessoa do apóstolo Paulo, que recebeu essa comunicação de Deus e ele está transmitindo. E num tribunal nós temos uma lei que o promotor aplica
E nós temos também o réu, que é o objeto deste julgamento, é o objeto desse tribunal. Então temos um juiz que é Deus que julga, temos um promotor que é Paulo, que aplica a palavra de Deus, que aplica a lei de Deus, e os réus aqui é toda a raça humana. E aqui nós encontramos o julgamento sendo proferido. Então nós precisamos entender esse fato com muita clareza. Aqui Deus está dando um veredito, Ele está dando um julgamento da raça humana. Nós não precisamos esperar para ver se no final da nossa vida qual é a avaliação que Deus vai ter de nós. Nós não precisamos esperar para ver como Deus vai me julgar no futuro. Nós precisamos entender que no tempo presente, um julgamento de Deus, uma sentença de Deus já é dada, já é colocada sobre toda a raça humana. E ele começa a dizer, tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. E eu quero salientar um fato aqui, que a palavra pecado, ela está no singular. E isso quer dizer para nós, Paulo está dizendo para nós, que aquela morte espiritual, aquela natureza herdada de Adão, ela foi passada. Então não há diferença aqui, depravados, aqueles que são moralistas e aqueles que são religiosos. Ele está dizendo, todos estão debaixo do pecado, debaixo da morte, debaixo de uma sentença. E é isso que está sendo colocado aqui. Ele começa a dizer uma coisa, no verso 10, Paulo começa então a aplicar a lei e mostrar razões justas desse julgamento. No verso 10, ele está dizendo então, porque como está escrito, ele está tomando palavras citadas no Velho Testamento, 1200 anos antes daquele tempo. Ele tomou as palavras de Davi no Salmo 53, também no Salmo 14, e como está escrito, a lei, a palavra diz, não há justo nem um sequer. Não há justo nenhum sequer. Isso quer dizer que quando Deus olha do céu, Ele não vê nenhum ser humano que não seja condenado. Ele não vê nenhum ser humano capaz de passar pela avaliação que Ele tem de cada um de nós. Não há justo, nem um sequer. Ele está dizendo, não há ninguém que não seja morto, que não seja separado. Deixe-me mencionar algo a respeito dessa palavra justo que aparece aqui, num sentido original, num sentido primitivo. Essa palavra quer dizer que quando essa palavra é usada, a palavra justo, ela está dizendo que Deus é justo, que não há nenhuma contradição, nenhuma oposição entre o ser e o fazer. Nós não podemos afirmar isso de nós. Nós somos cheios de contradições. Muitas vezes nós pensamos uma coisa e estamos fazendo outra. Muitas vezes falamos uma coisa, estamos pensando outra, sentindo outra. Não há coerência dentro do nosso ser, não há transparência em nós, há contradições nisso. E quando ele usa a palavra Deus é justo, Deus é perfeito, é nesse sentido. Não há nenhuma contradição. O que Deus fala, o que Deus é, o que Deus faz, existe uma perfeita harmonia de perfeição entre o ser, o fazer e o falar. E é nesse sentido que o apóstolo está dizendo, olhando para a raça humana, Deus não viu nem um homem nessas condições. Não há justo nenhum sequer. Deus está dizendo, olhando do céu, fazendo a minha avaliação, não existe nenhum homem aqui na terra que seja capaz por si só
de merecer entrar no céu. Todos os homens são condenados, todos os homens são mortos. Deixa eu fazer aqui uma analogia para a gente encerrar hoje esse nosso tempo. Vamos imaginar que nós peguemos uma semente de laranja e nós coloquemos essa semente de laranja na terra. Aquela semente produz uma laranjeira e nós vamos primeiros frutos apresentados, vamos lá naquele pé de laranjeira e nós vemos lá 5 laranjas. Eu sempre uso essa analogia nos grupos de estudo que nós aplicamos e nós chegamos lá e vemos 5 laranjas lá. E quando nós começamos a colher aquelas laranjas ali, nós descobrimos todas as laranjas estão podres, elas não prestam. Então nós ficamos preocupados com isso e a gente chama um agrônomo e nós vamos lá e chamamos o agrônomo, ele aplica alguns medicamentos, alguns produtos na terra, trata da folha, trata do caule, etc. E nós esperamos o próximo ano a produção de laranjas e quando nós chegamos ali para colher as primeiras laranjas do ano seguinte, 20 laranjas, por exemplo, e nós começamos a colher a primeira laranja podre, a segunda laranja podre, a terceira, todas as laranjas daquele pé estão podres. Então nós chamamos o agrônomo de novo e nós colocamos isso para ele. Ele chega para nós e dá a seguinte notícia, fala, olha, pode cortar o pé de laranja. Essa laranjeira, o problema dela não está no caule, o problema não está na floração nem nas suas folhas, o problema desse pé de laranja está na sua raiz. Ele está com problema, ele é um pé de laranja doente, por isso os seus frutos são doentes também. É isso que Deus quer dizer, que não há justo nenhum sequer. O que nós somos por natureza é pior do que aquilo que nós fazemos. Analisemos uma outra comparação, façamos outra analogia. Nós temos nossa chácara, um poço artesiano. E em determinado dia lá nós percebemos que a água está turva na torneira, está com cheiro mal na torneira. Então a gente toma a providência de ir lá, lavamos a caixa d'água, colocamos lá água sanitária, etc. Limpamos aquela caixa d'água, lavamos direitinho, deixamos a água tudo escorrer e enchemos aquela caixa d'água. E quando nós chegamos lá e que nós abrimos a torneira de novo, a água está suja, a água está com mau cheiro. E aí nós chamamos lá alguém especialista em poço e a pessoa chega lá, faz um exame bacteriológico, faz um exame químico da água, etc. E chega para nós e fala, olha, o problema é desta água está no poço. O poço é um poço contaminado. Por essa razão, a água sai na torneira, a água sai lá a caixa d'água está suja, porque o poço tem um problema. É exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui. O poço está contaminado. A semente, a raiz da laranjeira está doente. Por isso os seus frutos são doentes também. É essa linguagem que ele usa. Não há justo nenhum sequer. O ser humano, ele é injusto, ele é morto, ele é contaminado. Não há nele coisa boa para agradar a Deus. E por essa razão, os seus frutos são pecados. E ele menciona vários pecados aqui. E nós muitas vezes nos preocupamos com o fruto que está na árvore, nós preocupamos com o que sai na experiência das pessoas, as suas práticas, seus pecados, e nós nos esquecemos que Deus está olhando a nossa raiz, a nossa morte espiritual herdada, e é por essa razão que Deus está dizendo, todos os homens são injustos, todos os homens são dignos, merecem uma perdição eterna, todos os homens são separados de Deus, não têm aprovação de Deus, não há justo nenhum sequer. Quando Deus olha do céu, Ele não vê nenhum homem digno e capaz
de chegar na sua presença, merecedores de serem salvos por si mesmos, pelas suas obras, pelos seus feitos, pelas suas práticas, pela abstinência ou não de certos pecados. Então, o julgamento de Deus começa a ser dado, e ele apresenta isso: não há justo nenhum sequer, todos os homens são mortos, estão debaixo de uma condenação e merecedores de entrar na sua presença. Então ele está começando, e estamos começando aqui a pensar nisso, a raça humana condenada. O julgamento de Deus está sendo dado, os seus argumentos são apresentados nessa carta, e nós queremos hoje então parar por aqui e vamos continuar na próxima oportunidade, e vamos continuar considerando as provas que a promotoria de Deus apresenta, provando, mostrando que a raça humana de fato já é condenada. A sentença de Deus está dada para nós. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.